O que a faxineira pobre fez para o filho cego do milionário mudou tudo em 30 dias. Maria, uma faxineira de 35 anos, vivia em um pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo. A vida não tinha sido fácil. Desde que Pedro nasceu, a luta diária para garantir um pouco de dignidade e felicidade dentro de 4 paredes borradas pelo peso da pobreza tornava-se cada vez mais desgastante. Seu coração, no entanto, pulsava com um amor incondicional por seu filho de 10 anos, que nasceu cego. Maria acreditava que cada espaço que ela limpava, cada canto que deixava brilhando, carregava um pedaço de sua força, e por isso se sentia orgulhosa do seu trabalho. Um dia, recebeu uma proposta que poderia mudar tudo: limpar a mansão de um milionário da região. Nervosa, no caminho para o novo emprego, seu coração disparava, misturando ansiedade e esperança. Ao chegar, as paredes brancas reluzentes da mansão a deixaram deslumbrada. O cheiro de flores do grande jardim era quase um tapa na sua realidade. Ali, ela se sentiu pequena, mas determinada a fazer seu melhor. Ao conhecer Lucas, o filho do patrão, que também era cego, algo mágico aconteceu. Havia uma conexão instantânea entre ele e Pedro. Enquanto Lucas parecia isolado em suas próprias limitações, Pedro era puro brilho e curiosidade, sempre disposto a explorar o mundo ao redor dele. Maria percebeu que ali começava uma amizade que poderia transformar vidas. Porém, nem todos viam isso com bons olhos. Helena, uma copeira da mansão, mostrava-se completamente contra a ideia de Maria se aproximar de Lucas. O que aquela faxineira sabe sobre a vida dele? Sussurrava em conversas com outros funcionários. A hostilidade a fazia sentir-se insegura, mas Maria era feita de força e amor. Ela decidiu que não permitiria que o preconceito a impedisse de ajudar Lucas a descobrir novos horizontes. Com a permissão do patrão, Maria começou a ensinar Lucas através de experiências sensoriais. Os sons dos pássaros e as texturas das plantas do jardim eram suas ferramentas. Distraídos por risadas, os meninos descobriam nova alegria juntos. Maria viu Lucas mudar, começando a se abrir para o mundo que sempre pareceu tão distante. E no meio desse período mágico, Lucas revelou um talento inesperado: a música. Sua primeira melodia tocou o coração de todos ao redor, incluindo Maria, que ficou sem palavras, sentindo orgulho e emoção. Ali, naquele instante, ela percebeu que não estava apenas moldando Lucas, mas também redescobrindo sua própria força e valor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Enquanto a data da apresentação de Lucas se aproximava, a pressão aumentava. Helena arquitetou estratégias para que ele não tivesse a chance de brilhar. Maria, firme em sua missão, se viu diante de um grande dilema: como proteger Lucas e, ao mesmo tempo, se levantar contra a maré de condenação. O brilho do futuro que queriam para aqueles meninos dependia de um único ato. O que Maria faria para defender não apenas Lucas, mas a promessa de um mundo melhor para Pedro? E assim, a história de superação e amor avança, deixando um questionamento no ar. Será que a força de uma mãe pode mudar o destino daqueles que ama? O dia da apresentação chegou. O clima na mansão era tenso, quase palpável, e Maria sentia o peso de cada olhar. Desde a manhã, Helena havia rodado pela casa, murmurando e lançando olhares de desprezo, como se estivesse à espera de um deslize. Maria respirou fundo. O que mais a preocupava eram os olhos de Lucas, que brilhavam com uma mistura de excitação e nervosismo. Naquela tarde, a mansão estava cheia. Amigos e conhecidos do milionário, curiosos para ver a performance de Lucas, lotavam a sala. Pedro estava ao lado da mãe, com um bom par de fones de ouvido no pescoço, pronto para vibrar com o som. Para ele, o que importava ali era a amizade, a alegria que se formava a cada nota tocada. E Maria, embora ancorada na insegurança, já pensava na possibilidade de um futuro diferente para Pedro. Quando Lucas subiu ao pequeno palco improvisado, o murmúrio nas mesas diminuiu.
Os primeiros acordes ecoaram e um silêncio respeitoso envolveu a sala. Maria sentiu o coração disparar. Vai dar tudo certo, sussurrou para Pedro, buscando coragem em seu olhar cheio de amor. Mas, no fundo, tinha medo. Medo de que Helena pudesse fazer algo. Cada nota clara e melódica que Lucas produzia era uma pequena vitória, mas também um desafio. Com o foco nos olhos de Lucas, Maria começou a se perguntar: e se ele falhasse? E se não conseguisse superar todas aquelas vozes que insistiam em dizer que ele não era capaz? Enquanto a música fluía, algo ocorreu. Um grupo de convidados começou a semear a discórdia, murmurando coisas que Maria não conseguiu entender. Mas, pela expressão de Lucas, ficou claro que ele ouvia. Aquela amizade que Maria tanto lutou para construir estava sendo ameaçada. Como mãe, Maria sentiu um impulso avassalador de intervir, de proteger seu menino e o amigo que aprendia a brilhar. Ela sabia que a apresentação era o que Lucas precisava, mas o desdém no ambiente estava se tornando quase insuportável. Com coragem, Maria decidiu agir. Lucas, você é incrível, todos estão aqui para te apoiar, mostre para eles o que você pode fazer. Gritou com uma sinceridade que ecoou por toda a sala. As palavras dela ressoaram não só para Lucas, mas também para aqueles que ali estavam, mudando as energias do lugar. Quando Lucas sentiu a energia, seus dedos dançaram sobre um instrumento e a música foi mais forte, mais ousada. A sala estava em um mar de emoções e os murmúrios começaram a se transformar em aplausos. No entanto, Maria percebeu Helena se movendo, a raiva em seus olhos transbordando. Como se inflamasse ainda mais a situação, Helena levantou-se e interrompeu a apresentação. Vocês não deveriam estar comemorando isso. Olhem para ele. Ele não vai a lugar nenhum. Disparou com desprezo, e as palavras atravessaram o ambiente como uma faca. Maria sentiu uma raiva fervente subir e a necessidade de proteger não só Lucas, mas também a própria dignidade que lutou tanto para conservar. A pressão estava insuportável e as emoções fervilhavam dentro dela. O que Maria faria agora, diante daquela angústia e opressão? Ela respirou fundo, preparando-se para dar voz não só a si, mas ao amor que havia construído entre os meninos, a mãe heróica que não se deixaria abalar. Era a hora de fazer a escolha que poderia mudar tudo. Até que ponto Maria se colocaria em risco por aqueles que amava? Os olhos de todos estavam fixos nela, aguardando sua reação. O que ela decidiria poderia determinar o destino de Lucas e também do seu querido Pedro. O coração de Maria pulsava como um tambor ensandecido. Ao olhar para Lucas, ela viu o garoto cheio de determinação, mas também assombrado pela sombra do desprezo que Helena lançara. Naquele instante, decidiu que nada a faria recuar. A voz de Maria emergiu, mais forte e clara do que nunca. Você é um artista, Lucas. Lute por isso. Os aplausos hesitaram, mas logo se tornaram mais firmes, como uma onda de apoio que empurrava Lucas para frente. A música tomou forma novamente, e a força que emanava de Lucas parecia desafiá-los a parar de lado. Os olhares curiosos encontraram os olhos dele, e Maria viu o brilho da autoconfiança começando a nascer. Mas Helena não parou. Isso é ridículo. Vocês realmente acreditam que ele pode ter sucesso? Ele é apenas uma ilusão. A voz dela ressoou como um eco sinistro pela sala, passando por cima da música. Maria se virou, encarou Helena com uma intensidade feroz. E quem são você para definir o que é uma ilusão? Lucas tem mais coragem em um dedo do que você em toda a sua vida. As palavras saíram quase como um grito, firmes e resolutas. A sala se calou novamente, a mudança de energia era palpável. As pessoas começaram a sussurrar, algumas até aplaudiram, criando um movimento de apoio em torno de Lucas. A tensão pairava no ar e um clima de expectativa se formava ao redor deles. Maria percebeu que ali estava em jogo não apenas o futuro de Lucas, mas também a força de todos os sonhos que ela havia alimentado para Pedro. Lucas respirou fundo, proporcionando algo especial a cada acorde. A música agora refletia sua luta interna, uma balança entre dor e superação. Tornou-se uma sinfonia de emoção que explodia no coração de todos os presentes.
O sentimento era contagiante, e mesmo algumas pessoas que inicialmente olharam com desprezo, agora se deixavam levar pela vibração. A apresentação estava se aproximando do clímax, quando, subitamente, um estrondo irrompeu pela sala. Alguém havia batido a palma da mão na mesa, como se quisesse silenciar qualquer tipo de oposição. Deixe ele tocar, vamos ver o que você realmente é, Lucas. O provocador foi um amigo da família de Helena, e isso gerou murmúrios incandescentes. Foi como se o mundo parasse por um segundo. Maria sentiu que precisava agir. Com um movimento rápido, ela se posicionou entre Lucas e o grupo provocador. Aqui não, ele vai tocar e vocês vão ouvir. Se quisessem desmerecer, deveriam ter ficado em casa. Maria estava determinada a não deixar que o amor que construíra ao lado dos meninos se esfacelasse por causa do preconceito. O que estava prestes a acontecer era mais do que uma simples apresentação. Era uma batalha pela dignidade, pelo amor e pela aceitação. No olhar de Lucas, Maria percebeu que tudo estava em jogo. O desejo de superação não vinha apenas dele, mas ecoava em cada pessoa presente naquele momento. Maria preparou-se para um desfecho dramático e, de repente, um silêncio pesado caiu novamente sobre a sala. O ambiente estava eletrificado. As pessoas aguardavam, algumas parecendo um pouco mais receptivas, como se percebessem a história sendo revelada diante de seus olhos. Agora é a sua vez, Lucas, disse Maria. O jovem olhou ao redor, seus olhos refletindo determinação e medo ao mesmo tempo. Neste instante crítico, a questão que pairava no ar era: estaria Lucas pronto para não apenas tocar, mas para se libertar das correntes invisíveis que seus críticos tentavam impô-lo? As mãos de Lucas se moveram para o instrumento, e o primeiro acorde soou, como uma flecha disparada em direção à liberdade. Mas quando Maria olhou em direção a Helena, algo dentro dela gelou. O olhar da rival estava transbordando de uma fúria silenciosa, e Maria sabia que a história dela ainda não estava completamente escrita. O palco iluminou-se com a música, mas a sombra de Helena ainda se estendia. Que novos desafios estariam por vir, com o clamor da apresentação agora ecoando por todo o espaço? A conexão que Lucas estabeleceu com o público era palpável. Cada acorde que ele tocava parecia arrancar múnfons que pousavam como folhas no chão, ecoando cada emoção que levava dentro de si. Ele estava vulnerável, mas também poderoso. A música ganhou vida, como uma tempestade de sentimentos que tinha o poder de mudar tudo ao seu redor. Maria sentia seu coração acelerado, acompanhando o ritmo da melodia. O olhar de Lucas fixava-se nas pessoas, tocando a alma de tantos que duvidaram dele. Até mesmo a expressão de Helena começou a se modificar. Um misto de raiva e preocupação se formou em seu rosto. Era como se a música estivesse criando fissuras na armadura que ela sempre usou para se proteger de qualquer emoção sincera. Isso é só uma fase, Lucas. Você vai ver. A voz de Helena se ergueu novamente, mas agora sem a mesma confiança de antes. Ela parecia uma sombra inquieta diante do brilho do momento que estava se desenrolando. As pessoas a olhavam, algumas com sorrisos de desdém e outras com compaixão. Maria percebeu que não eram apenas os acordes de Lucas que tocavam os corações, mas também sua própria coragem de confrontar tudo isso. No clímax da apresentação, Lucas tocou a nota mais aguda e poderosa que havia aprendido. Era o som de libertação, de sonhos que não eram meras fantasias, e sim um chamado para a autenticidade. Maria parecia sentir cada vibração da música na própria pele, como se as notas tivessem sido tecidas nos fios do destino que os unia naquele momento. Quando a última nota ecoou, o silêncio se instalou por um breve instante. O tempo parecia ter congelado. Então, a sala explodiu em aplausos. Uma onda intensa de apreço se espalhou e todos estavam de pé, aplaudindo e gritando como se aquele fosse o momento mais importante de suas vidas. Maria viu lágrimas escorrendo pelo rosto de desconhecidos que encontraram um eco de sua própria luta na jornada de Lucas. Mas Helena não se deixou abalar. Decidida, ela se levantou, queimando com uma raiva indomável. Vocês estão todos cegos! Isso foi só uma ilusão! Sua voz cortou o ar, tentando ofuscar a celebração. Maria ficou em um estado de alerta, como uma leoa protegendo seu filhote. Ninguém tinha o direito de manchar aquele momento de conquista. Está errada, Helena. O que você não vê é que a força do amor e do apoio é real. Não é uma ilusão,
É real! As palavras de Maria ecoaram, desafiando a negação da rival. Ela se via empoderando não apenas Lucas, mas todos que se sentiam pressionados pelos que desmereciam seus sonhos. Enquanto os aplausos continuavam, Lucas encarou Helena. Seu olhar já não era mais de dúvida, mas de firmeza. A sombra que antes temia, agora começava a se dissipar. Ele poderia ver não apenas o que Helena representava, mas também um futuro onde sua arte poderia brilhar sem amarras. A tensão aumentou na sala, e a batalha verbal parecia estar longe de terminar. Você acha que é só um artista? A provocação de Helena tomava um novo tom, mais pesado, como se ela estivesse preparando uma estratégia implacável. Você não tem ideia do que realmente é ser um artista. Você vai falhar, assim como sempre falhou. O ar ficou gelado ao redor de Lucas, mas a determinação em seu olhar nunca esteve tão forte. Maria percebeu que o que estava em jogo não era apenas uma apresentação ou o respeito, mas a luta por um lugar neste mundo, onde a aceitação valia mais que qualquer crítica. Como se as palavras de Helena fossem facas tentando cortar a nova confiança dele. E isso só alimentou a determinação de Lucas. Ele respirou fundo, preparou-se para usar essa raiva como sua força, uma forma de resposta não apenas para Helena, mas para todos que alguma vez duvidaram dele. Nesse momento, Maria sentiu que o próximo passo não seria apenas vencer Helena, mas transformar aquele momento em algo que todos poderiam carregar. Um grito silencioso ecoou em seu coração, o desejo de fazer com que aquela noite não fosse apenas lembrada, mas celebrada. Mas, do outro lado da sala, um novo olhar surgiu. Alguém começou a se aproximar e Maria não sabia se estava pronta para o que estava prestes a acontecer. Lucas estava em um estado de transição, o impulso da apresentação ainda pulsando em suas veias. Ele mal teve tempo de processar os aplausos e a euforia ao seu redor antes que a figura que se aproximava começasse a dominar seu foco. Era uma jovem que Maria não reconhecia, mas a intensidade em seu olhar parecia carregada de intenções. A mulher parou diante de Lucas, os pés firmes e o rosto determinado. "Você me surpreendeu", ela começou, com uma voz suave, mas firme. "Meu nome é Clara e eu trabalho na comunidade aqui perto. Ouvi sobre você e simplesmente precisava vê-lo tocar." Lucas hesitou, uma mistura de desconfiança e curiosidade cruzando sua mente. Enquanto isso, Helena continuava a se agitar ao fundo, como um vulcão prestes a entrar em erupção. A jovem Clara, porém, não parecia se importar com a convulsão de emoções ao seu redor. Sua música traz algo que muitos de nós precisamos. Não é apenas arte, é vida. Essas palavras caíram sobre Lucas como um bálsamo. Ele a encarou, buscando respostas em seu rosto. "Como assim? O que você quer dizer com isso?" Clara respirou fundo, revelando uma expressão de quem tinha uma história pesada para compartilhar. "Estou aqui para lutar por algo que muitos negligenciam. Na minha comunidade, a arte é uma forma de resistência. A sua música pode inspirar crianças que, como eu, vêm de lugares pobres, onde ninguém acredita que é possível sonhar. Eu gostaria de mostrar que sua arte pode fazer a diferença." Tudo que Lucas havia sentido durante a apresentação parecia se condensar nesse momento. Aquelas palavras invadiram sua mente, como um raio de sol quebrando a escuridão. Ele olhou para Maria, que estava mais próxima agora, com uma expressão que exibia tanto apoio quanto confusão. Helena, por outro lado, não conseguia esconder a ferocidade que rugia dentro dela. "E você acha que artistas precisam de mais problemas em suas vidas?" Ela interveio, seu tom desdenhoso. "Tudo isso é uma farsa. Lucas não pode salvar ninguém." A tensão crescia, o conflito de visões opostas para o futuro se acentuava. O espírito combativo de Clara não recuou. "Se você acha que a arte é apenas para entretenimento, então você nunca entendeu seu poder. Lucas, você tem uma voz que precisa ser ouvida. Você pode ser a inspiração que muitas pessoas esperam ver." Lucas ficou em silêncio, pensando. Aquela frase atingiu-o como um golpe de um pianista que encontrara a nota perfeita. O que era? Senão uma oportunidade para realmente fazer a diferença, para transformar não apenas sua própria vida, mas também a de outros. A música não era apenas sobre elogios ou mesmo sucesso pessoal. Era uma forma de construir pontes, de unir almas.
A sala, que antes vibrava com aplausos, agora estava cheia de murmúrios e olhares. Ele podia sentir todos esperando pela sua resposta, o peso das expectativas alheias se misturando aos seus próprios desejos e inseguranças. Sem saber se estava preparado para isso, Lucas finalmente tomou coragem. E se a minha música pudesse ser essa ponte? E se eu pudesse ajudar a criar oportunidades? Ouvindo isso, Maria se aproximou ainda mais, seu coração acelerado. Sim, Lucas, juntos vocês podem fazer isso acontecer. Vamos transformar essa energia em algo real. Mas antes que o emocionante momento pudesse se desenvolver, uma nova figura surgiu na entrada da sala. Um homem alto, com uma postura que exibia autoridade. Os olhares se voltaram para ele e todos sentiram que algo inédito se aproximava. O ar ficou denso com a incerteza. Quem seria ele? E como isso se conectaria com tudo o que estava acontecendo? Maria sentiu que a única certeza era a intensidade da emoção borbulhando dentro dela. O que ele teria a dizer? A história de Lucas e Clara estava prestes a dar um giro que ninguém poderia prever. O homem na entrada da sala tinha um olhar confiante, quase magnético. Sua presença fez com que o murmúrio se dissipasse, dando lugar a um silêncio quase reverente. Ele avançou, seus passos firmes ecoando na madeira do chão, enquanto todos os olhos o seguiam. Lucas sentiu um misto de ansiedade e expectativa, a adrenalina pulsando em suas veias. Desculpem a interrupção, ele começou, sua voz profunda e envolvente. Meu nome é Tomás. Vejo que estamos todos em uma discussão animada, e isso é ótimo. Porém, precisamos entender que o tempo é precioso. Helena rolou os olhos, claramente desinteressada, mas o olhar de Lucas estava fixo em Tomás. Ele sentia que aquele homem tinha algo a dizer que poderia mudar tudo. Eu ouvi sobre a apresentação de Lucas e sobre o que Clara disse. Acredito que a música pode ser uma ferramenta poderosa. No entanto, gostaria de apresentar uma proposta. Estou liderando um projeto comunitário que visa apoiar jovens artistas e proporcionar a eles oportunidades que normalmente não teriam. A menção a oportunidades acendeu uma centelha de esperança no coração de Lucas. Ele se lembrava das vezes em que pensara em desistir, quando as portas pareciam sempre fechadas para ele. Poderia haver outra chance? Tomás continuou. Estamos em busca de talentos que possam iniciar um verdadeiro movimento silenciado há muito tempo. Lucas, eu gostaria que você se juntasse a nós. Sua música pode ser a voz das vozes sem ouvidos. Uns dizem que você não pode mudar o mundo. Eu digo que podemos e começaremos com a sua arte. Clara sorriu, parecendo radiante, e os olhos de Maria brilhavam com a emoção que Lucas esperava sentir. Mas Helena, em meio a isso tudo, parecia um furacão prestes a desencadear um colapso. E o que você ganha com isso, Tomás? Apenas mais um projeto para exibir em sua lista de conquistas? Tomás a encarou, sem se deixar abalar. Não se trata de mim, mas do futuro. E qualquer artista que deseje ser ouvido deve se perguntar: o que você está disposto a fazer para mudar a sua realidade? Estamos longe de ser salvadores. O que fazemos é dar a quem já tem luz a chance de brilhar. As palavras pairaram no ar, se espalhando como fervor em chamas. Lucas, ainda atordoado, sentia seus próprios medos e inseguranças se despedaçando lentamente. Era uma proposta, sim, mas e se falhasse? E se ele não fosse tudo isso que as pessoas pareciam enxergar nele? Mas a vida tinha sempre uma maneira de colocar dúvidas e medos em xeque, e a companhia engajadora de Clara o fazia sentir que havia uma rede de apoio. Ele notou como o rosto de Clara refletia determinação, quase como se ela tivesse se preparado para esse momento, e não estivesse disposta a nada e nem ninguém se interpusessem em seu caminho. Você não precisa responder agora. Tomás prosseguiu, percebendo a tempestade de emoções na sala. Mas saiba que a porta está aberta. Você pode ser parte de algo muito maior. O clima estava pesado, entre a luz que se projetava sobre novas possibilidades e as sombras do medo e da dúvida. Lucas respirou fundo, sentindo o peso das expectativas.
Mal sabia ele que aquela escolha poderia não apenas moldar o seu destino, mas também criar um impacto emocional na vida de muitas pessoas ao seu redor. Quando ele finalmente encontrou a coragem de abrir a boca, um grito da multidão ecoou. E não era apenas de pessoas expressando seu apoio, mas uma voz familiar que interrompeu a cena, atirando todas as suas possibilidades para o alto. Era um som que poderia mudar o curso do tudo. Quem havia gritado? O que isso significava para Lucas? Ele estava prestes a descobrir que a resposta para sua vida poderia estar mais próxima do que imaginava. Lucas virou-se na direção da voz que havia rompido o silêncio preenchido de expectativa. O coração dele disparou. Era Fernanda, sua amiga e vizinha, conhecida por sua sinceridade afiada e pela forma como nunca hesitava em falar o que pensava. Os olhos de Fernanda brilhavam com uma intensidade que ele nunca havia visto antes. "Lucas, você precisa ouvir isso!" ela exclamou, claramente emocionada. "Eu lutei tanto por você, a gente precisa falar." O ambiente se tornou onipresente. Clara e Maria trocaram olhares confusos, enquanto Tomás, visivelmente intrigado, aguardava o que Fernanda tinha a dizer. Lucas sentiu o peso da atenção sobre si, um misto de ansiedade e alívio, como se finalmente uma peça-chave estivesse prestes a se encaixar em seu quebra-cabeça. "Me desculpe, Tomás", Fernanda iniciou, afastando-se dos demais, "mas eu não poderia ficar em silêncio. Lucas, você não sabe." "Mas eu ouvi sobre o seu projeto com a música e você não está sozinho. Sua música pode ser a força que inspire toda a comunidade." Lucas queria perguntar tudo. O que Fernanda sabia? Como isso se relacionava com ele? As perguntas dançavam na sua mente, mas sua atenção estava completamente focada na amiga. "Você se lembra do Carlos?" Fernanda continuou, sua voz tremendo de emoção. Carlos, o filho cego do milionário que havia se mudado para o bairro, era alvo de conversas em toda a vizinhança. Uma criança rica, mas que aparentemente vivia em um mundo paralelo, isolada do resto. "Eu andei conversando com a mãe dele", disse Fernanda. "Ela me contou que o Carlos ama a música. Ele escuta tudo com tanta paixão que é quase como se ele pudesse vê-la. E a verdade é que ele tem um desejo forte de aprender a tocar violão. Quando eu ouvi você tocando aquele dia na praça, percebi que você poderia se tornar o mentor que ele precisa." O coração de Lucas se apertou. O que isso significava? Uma conexão entre ele e Carlos? Ele refletiu rapidamente. Poderia mudar a vida de alguém que, em sua mente, parecia estar tão distante dele? Tomás então interveio. "Lucas, isso é incrível. Se você se juntar a este projeto, não só pode ajudar o Carlos, mas também inspirar outros jovens na comunidade. É uma oportunidade para os dois brilharem." O ar ficou denso com as promessas que flutuavam no ambiente. Uma onda de esperança invadiu Lucas, mas logo foi acompanhada por uma dúvida distante. E se ele falhasse? E se não fosse bom o suficiente para ensinar o menino? E se eu não conseguir? E se eu não souber como ensinar um cego a tocar? Lucas perguntou, as palavras escapando antes que pudesse se censurar. Fernanda pisou firme. O que importa é a sua fé na sua música, a conexão que você pode criar. Não se trata só de habilidades, mas de emoções. Música é sentimento, Lucas, e você tem muito disso. As palavras pareciam reverberar em seu interior. Ele queria acreditar, ele precisava acreditar. E enquanto olhava para Clara, viu sua aprovação nas entrelinhas de seu sorriso. Um novo capítulo começava a se desenhar diante dele, vibrante com possibilidades, mas envolto em uma tensão palpável. A sala estava eletrizada com a declaração, mas a dúvida permanecia, como uma sombra à espreita. Felicidade e medo, esperança e incerteza. E enquanto essa dualidade pulsava na mente de Lucas, algo dentro dele começou a se agitar. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. Ele olhou ao redor, encarou a sala, os amigos, Tomás, Fernanda, todos esperando. O que ele escolheria? O que o próximo passo significaria para sua vida e para a de Carlos? Essa escolha seria a chave,
Mas o que ele não sabia era que uma verdade ainda mais profunda e surpreendente estava prestes a surgir. Algo que poderia mudar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. O silêncio que se seguiu à declaração de Fernanda foi como uma onda, pulsante e carregada de expectativas. Lucas sentia-se como se estivesse em uma montanha-russa emocional, os altos e baixos a tornando mais intensa. As vozes ao seu redor pareciam distantes, e ele ficou preso em seus próprios pensamentos, tentando selecionar os sentimentos que afluíam. Lucas, você está bem? A voz de Clara trouxe-o de volta à realidade. Ele a encarou, notando o toque de preocupação em seus olhos. Estou, só pensando. É tudo tão novo, ele respondeu. A hesitação evidente, mas também uma faísca de curiosidade. Fernanda, percebendo a luta interna do amigo, continuou. Se você se sentir perdido, podemos fazer isso juntos. Não precisa ser perfeito. O importante é que você esteja disposto a ajudar e a aprender. As palavras de Fernanda tocaram uma parte dele que ninguém tinha conseguido acessar antes. Ele não precisava ter todas as respostas. Poderia fazer parte de algo maior, algo que transcendesse suas próprias inseguranças. Vamos conhecê-lo, Tomás sugeriu, quebrando o clima tenso. Podemos marcar um encontro com o Carlos e ver como ele se sente sobre tudo isso. A ideia acendeu uma chama de esperança dentro de Lucas. Conhecer Carlos poderia dar a ele uma direção, um senso de propósito. Ele poderia ouvir os sonhos do menino, suas aspirações, a paixão que a música despertava nele. Era hora de agir, de ir além das conversas. Ele concordou, sua voz agora firme. Sim, vamos. Fernanda sorriu e um lampejo de alívio cruzou seu rosto. Clara segurou a mão de Lucas e ele sentiu um calor reconfortante em seu interior. Um lembrete de que, independentemente da sua escolha, não estava sozinho nessa jornada. Nos dias seguintes, a ideia de conhecer Carlos ocupou cada pensamento de Lucas. A expectativa crescia com cada momento que se aproximava do encontro. Ele ensaiava mentalmente como se apresentaria, como falaria sobre sua música e que conselhos pudesse oferecer ao garoto. Ao mesmo tempo, uma sombra de ansiedade se instalava. E se fizesse tudo errado? E se Carlos não o desejasse como mentor? Essas dúvidas dançavam na sua mente até que na tarde do encontro, Lucas parou na porta da casa de Carlos, um sobrado imponente cercado de jardins bem cuidados. O que parecia um mundo de sonhos agora parecia intimidante. Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Você consegue, murmurou Clara ao seu lado, como se lia os pensamentos dele em voz alta. Com um último olhar para seus amigos, Lucas tocou a campainha. O som ecoou no ar tranquilo, e ele sentiu seu coração na boca. A porta finalmente se abriu, e uma mulher sorridente apareceu. Era a mãe de Carlos. Olá, você deve ser o Lucas, ela disse, com uma gentileza que imediatamente relaxou um pouco sua tensão. Carlos está ansioso para te conhecer. Venham! Ele entrou, sentindo o calor da casa abraçá-lo. Enquanto seguia a mulher em direção à sala, todos os seus medos pareciam se dissipar, substituídos por uma curiosidade fervorosa. O que Carlos diria? Como ele reagiria ao saber que o adolescente do violão estava ali para ajudá-lo? Quando ele finalmente entrou na sala e viu Carlos no canto, uma figura pequena com um violão a seu lado, os olhos de Lucas se encontraram com os dele. Um instante mágico se formou ali, como se toda a criação musical estivesse reunida naquele olhar. Lucas sorriu, mas o que ninguém esperava era que a conexão entre os dois seria muito mais forte do que todos imaginavam. E enquanto os primeiros acordes da música brotavam dos dedos de Carlos, um segredo guardado pela faxineira daquela casa poderia ser a chave para abrir as portas que Lucas nunca pensou que teria acesso. O que seria esse segredo? Como isso mudaria tudo na vida deles em um único mês? Carlos puxava as cordas do violão com uma leveza surpreendente, seus dedos dançando como se já conhecessem a melodia de cor. Lucas se sentiu imediatamente transportado para um universo onde os problemas eram apenas sombras distantes. A música preenchia a sala, e por um momento o mundo lá fora parecia ter desaparecido. Você toca muito bem, Lucas elogiou, sua voz vibrando com admiração. Carlos sorriu timidamente, os olhos brilhando de emoção. É uma música que eu compus.
Sempre sonhei em tocar algo que fizesse as pessoas sentirem. A sinceridade nas palavras do garoto fez o coração de Lucas apertar. Ele estava diante de um talento puro, uma chama que precisava ser alimentada. Você tem um dom incrível. Eu adoraria aprender mais sobre como você compõe. Podemos fazer isso juntos. O sorriso de Carlos se alargou. Sério? Eu adoraria isso. À medida que conversavam, Lucas ficou sabendo mais sobre a vida de Carlos. Ele falava sobre seus sonhos e seus desafios com uma sinceridade que tocava o coração. Lucas percebeu que aquela conversa não era apenas sobre música, mas sobre esperanças e medos, um reflexo da sua própria jornada. A mãe de Carlos entrou na sala, interrompendo o momento mágico. Desculpe, meninos, mas preciso chamar Carlos para tomar um lanche. Ele não come nada desde amanhã. Carlos revirou os olhos, mas Lucas percebeu que a frustração era apenas um detalhe. Ele se despediu, prometendo retornar na próxima semana. O horizonte estava começando a se iluminar. Nos dias que se seguiram, Lucas se viu pensando cada vez mais em Carlos. A ligação que surgira entre eles parecia uma nova canção em potencial, pronta para ser escrita. Assim que um fim de semana chegou, ele decidiu que precisava voltar. Queria não apenas conhecer mais sobre a música de Carlos, mas também sobre a vida dele. Chegando à casa do garoto, Lucas sentiu um pressentimento estranho. O ar estava pesado, carregado de algo que ele não conseguia identificar. Ao entrar, notou que a mãe de Carlos tinha a expressão preocupada. Carlos não está muito bem. Ele se fechou no quarto e não quer falar com ninguém, ela revelou, a voz carregada de preocupação. Aquilo deixou Lucas agitado. Aquele adolescente tão cheio de energia e sonhos estava agora recuando. Ele sabia que para Carlos isso poderia ser mais sério do que imaginava. Com um passo decidido, Lucas subiu as escadas e tocou na porta do quarto de Carlos. Oi, sou eu, Lucas. Posso entrar? Uma voz abafada respondeu. Só um minuto. Ele esperou, ansioso. O silêncio dentro do quarto parecia interminável. Quando a porta finalmente se abriu, Carlos estava com o semblante pálido, os olhos avermelhados. Algo dentro dele havia mudado e Lucas sentiu que precisava agir. Ei, o que aconteceu? Você pode me contar? Lucas disse, tentando acalmá-lo. Carlos hesitou, mas Lucas percebeu a luta interna em seu olhar. Eu não sei se vale a pena meu esforço. Às vezes acho que vou desapontar todo mundo. Carlos confessou, a vulnerabilidade em suas palavras atingindo Lucas como um soco no estômago. Aquelas palavras ecoaram em Lucas, fazendo-o lembrar de suas próprias inseguranças. Mas era aquele o momento. Ele precisava que Carlos acreditasse em si mesmo. Você não vai desapontar ninguém, Carlos. Todos nós temos momentos em que duvidamos, mas é lutando que encontramos a luz. O olhar de Carlos se iluminou levemente, mas ainda havia uma sombra. E se eu não conseguir? Lucas se aproximou, colocando a mão sobre o ombro do garoto. Só daremos o primeiro passo, e ao longo do caminho vamos descobrir juntos. Eu acredito em você. Foi nesse momento, enquanto Carlos lutava internamente, que Lucas percebeu que as palavras que trocavam não eram apenas sobre música. Eram sobre transformar dor em esperança, ansiedade em companheirismo. Mas o lema de juntos poderia ser mais desafiador do que imagine, especialmente quando um mistério da vida de Carlos emergisse, um segredo que ligava seu passado a algo que mudaria suas vidas para sempre. O que seria esse segredo? Como enfrentariam essa nova onda de emoções? Carlos hesitou, seus olhos buscando apoio e compreensão em Lucas. O peso do que ele guardava há tanto tempo parecia insuportável, como uma mala carregada de pedras. Após alguns segundos de silêncio, ele finalmente liberou suas palavras. Lucas, eu nunca te contei, mas eu não apenas toco violão. Minha mãe... Ele pausou, sua voz tremeu como um fio solto de uma corda. Minha mãe tem um talento incrível também. Ela era uma artista antes de ter que cuidar de mim. Desde que fiquei cego, ela perdeu a esperança e por isso se afastou da música.
O coração de Lucas apertou à medida que Carlos compartilhava essa parte de sua vida. Ele não imaginava que a conexão entre eles fosse tão profunda e complexa. E ela não consegue ver que a música pode ser uma forma de lidar com a dor? Perguntou Lucas suavemente, tentando oferecer um espaço seguro para Carlos continuar. Não, ela só vê a história trágica que vivemos. Assim que perdi a visão, ela parou de tocar, como se a música tivesse morrido junto com a visão que eu perdi. A tristeza na voz de Carlos era palpável, como um eco de um lamento que ele guardou por anos. Às vezes eu sonho que um dia teremos uma apresentação juntos, mas isso nunca vai acontecer. Os sonhos dela se foram e eu não sei se consigo resgatá-los. Lucas sentiu uma onda de empatia. Ele também conhecia o peso de sonhos perdidos, a dúvida de nunca ser suficiente. Com a visão e a música de Carlos ainda ecoando em sua mente, decidiu que não poderia permitir que essa chama se apagasse. Carlos, sua música é linda, você tem uma voz única e você pode fazer sua mãe acreditar novamente. O que você me contou só mostra que você é mais forte do que imagina. Vamos fazer isso, vamos fazer sua música brilhar e trazer sua mãe de volta. Os olhos de Carlos brilharam por um momento, mas logo foram ofuscados pela dúvida. E se não funcionar? E se ela não quiser ouvir? Temos que tentar. A música é a linguagem da alma. Talvez, se ela ouvir você tocar e ver sua paixão, possa despertar algo dentro dela. Lucas disse, seus próprios medos de falhar sendo ofuscados pela urgência de ajudar seu novo amigo. Um sorriso hesitante surgiu no rosto de Carlos. Você realmente acha que isso pode funcionar? Com certeza, vamos juntos, você tocando e eu cantando. Vai ser uma nova história desde o começo, um novo sonho. Lucas exclamou, sentindo a determinação crescer dentro de si. Ele sabia que aquele era o primeiro passo não apenas para Carlos, mas também para que eles dois se libertassem das correntes invisíveis que os prendiam. Nos dias que se seguiram, Lucas e Carlos trabalharam juntos. As tardes se tornaram um festival de ensaios. A música preenchia o quarto e as notas começaram a se entrelaçar em algo bonito e poderoso. Mas havia algo mais em jogo, e Lucas percebeu isso a cada ensaio. Carlos não estava apenas se preparando para tocar um violão, mas buscando resgatar sua verdade. Finalmente, o dia do espetáculo se aproximava. O coração de Carlos palpitava em um turbilhão de emoções enquanto o público começava a se reunir na pequena praça da comunidade. A presença de sua mãe na plateia foi a última gota de coragem que ele precisava. Ele declarou a Lucas, hoje quero que ela veja e ouça quem eu realmente sou. Com essas palavras, Lucas sentiu que tudo estava se alinhando. Ao subir ao palco, os olhares do público estavam fixos nele, a expectativa palpável. Carlos estava ao seu lado e tudo se tornou possível. As luzes começaram a brilhar, a música ecoou e as notas da sua melodia tocaram o coração de cada um presente. Maria assistia do fundo da plateia. Seus olhos estavam marejados, repletos de orgulho. Ela sabia que aqueles meninos haviam se tornado mais do que apenas amigos. Eles eram uma luz um para o outro, transformando não apenas suas vidas, mas a de todos ao redor. No final da apresentação, o aplauso estrondoso ecoou em seus ouvidos. Carlos sorriu e seus olhos se encontraram com os de sua mãe. Uma expressão que misturava o orgulho e a admiração preencheu o espaço entre eles. Você se lembrou de como fazer isso, ela sussurrou. E Carlos sentiu o que sempre desejou, a aceitação e o amor que nunca deixaram de existir. E nesse instante, na pequena praça da comunidade, as amizades se fortaleceram, os laços se entrelaçaram e a esperança renasceu. A música tinha o poder de transformar, e Lucas e Carlos descobriram juntos que suas histórias, embora repletas de desafios, eram também repletas de possibilidades. A mudança que começou com uma faxineira e seu amor incondicional agora iluminava o caminho para muitos, mostrando que a força de um sonho compartilhado poderia mudar o destino de todos que se atreverem a acreditar. E você, está pronto para brilhar como Lucas e Carlos? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a conhecer essa mensagem inspiradora. Comente suas reações e teorias sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.